Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Me escuta? Eu escuto vocês. Vocês me escutam também? Só que eu não vejo vocês. Oi. Eu tô. Tá me escutando? Vocês me escutam? Estão me escutando? Mas eu não consigo ver vocês, gente. Ah, entendi. Tá bom. Quem tanto tá aí? Quero saber quem tá aí, gente. Pois é, mas eu escuto vozes. O que eu posso dizer é que eu escuto vozes, hein, gente? Como é que tá aí a iluminação? Tá boa pra vocês ou eu preciso aumentar a claridade aqui? Eu tô ouvindo. Olha, se eu cantar, capaz de vocês saírem correndo aí. Não. Não também. Oi? Não, mas você acha que eu sou boba? Eu já ativei aqui, ó, no Facebook. Já tô vendo no Facebook. Você acha que? Você acha que eu ia ficar aqui falando sozinha? Eu não. E eu que tô quieta mesmo, gente. Tô esperando vocês. Agora sim. Agora eu vejo.
Não, não tem problema. Tudo bem, Fê? Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa. A iluminação tá boa ou vocês preferem que eu aumente um pouco mais? Oi. Se quiserem que eu aumente um pouco mais a iluminação, aí vocês me falam.
Olá, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para essa live, né? Essa live muito importante que vamos ter hoje, uma live onde vamos aprender um pouquinho. E só para deixar bem claro, né? Estamos online no Facebook, no perfil da comunidade e no canal do YouTube do Geração Teen, né? Onde os nossos adolescentes estão assistindo todo mundo junto nessa noite de fé, né? Essa é mais uma noite de fé que acontece toda terça-feira. E Senhor, quando eu estou perto de ti, alegria brota em meu coração. Nada continua como era antes. Logo vai chegando ao fim. Algo novo em minha vida realizar. Lutando pelo seu imenso amor. Por isso posso crer na minha vida. A presença preciosa do Senhor. Por isso é que fui criado pra te amar. O meu coração pertence ao Senhor. Toda vez que tua casa venho celebrar, se renova no altar a maior prova de amor. Por isso eu te louvo de todo o coração, da minha vida. É minha gratidão, dá-me tuas bênçãos, derrama tua graça em mim, Senhor. Por isso eu te louvo de todo o coração, da minha vida. É minha gratidão, dá-me tuas bênçãos, derrama tua graça em mim, Senhor. Amém. Glória a Deus. É nesse ritmo de louvor que a gente começa essa live, né? Você que está entrando agora, que... eu caí aqui sem querer. Então, a gente tá acontecendo essa live da Comunidade Católica Pantocrato. Eu não sei se eu falei meu nome, né? Meu nome é Rodrigo, né? Sou postulante da Comunidade Católica Pantocrato. E nessa noite de fé que a gente vai abordar um tema muito importante, que a gente vai conversar com a nossa convidada que está aí ao lado, aí, ó, já esperando para conversar com a gente. E um tema muito importante, e presta atenção que você não pode sair daí em nenhum momento. A live não vai cair, não vai acontecer nada de errado, pela força do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fique esperando aí, que já já a gente já vai começar a tocar no assunto de hoje. Mas enquanto a gente não toca nesse assunto, que a gente possa preparar o nosso coração para o Espírito Santo. Ele que vem sempre a nos consolar, sempre a dar todo aquele entendimento, aquele pensamento que nós precisamos, aquelas ideias que nós precisamos. É o Espírito Santo que dá. Ele é a fonte de todo amor, ele é a fonte de todo o nosso saber. E que neste momento, você aí na sua casa, vai repetindo, vai falando assim: Espírito Santo, eu quero estar contigo, Espírito Santo. Esteja em mim, Espírito Santo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Mesmo que muitas vezes eu não saiba, muitas vezes eu ignoro o fato da tua existência, mas mesmo nessa minha ignorância, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem no meu coração, vem em mim de uma forma que eu possa entender aquilo que vai ser falado hoje, para que nada que for falado hoje possa ser esquecido,
Vem, Espírito Santo. Espírito de amor, vem restaurar minha casa. Sou tua habitação. Sejas bem-vindo, meu Deus. Espírito de amor, vem restaurar tua casa. Sou tua habitação. Sejas bem-vindo, meu Deus. A casa é tua, fique à vontade. Desfaz e refaz o que quiseres. A casa é tua, fique à vontade. Desfaz e refaz o que quiseres. Espírito Santo, vem e faz uma obra nova em mim. Restaura minha história, vem e toma os espaços do meu coração. Espírito Santo, vem e faz uma obra nova em mim. Restaura minha história, vem e toma os espaços do teu coração. Que tudo em mim seja teu. Só teu. Espírito Santo, sou teu. Só teu. Que você possa ir falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, sou teu. Espírito Santo, eu sou só teu. Só teu. Espírito Santo, sou teu. Só teu. Muito obrigado, Espírito Santo, por vir até nós, Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez hoje em nossas vidas, Senhor. Por cada livramento, Espírito Santo. Por cada coisa que deu certo, por cada coisa que deu errado, o Senhor estava lá comigo, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar transformando a vida de cada um que está assistindo essa live. Que neste momento você possa ir colocando o nome da pessoa que você quer pedir a presença do Espírito Santo sobre ela. Vai colocando os seus familiares, os doentes que neste momento precisam da nossa oração. Então vai colocando o Espírito Santo. Vai inundando todo o ser, Senhor. Todo o ser dessas pessoas. Até mesmo daquelas pessoas que não creem em Ti, Espírito Santo. Só teu Espírito Santo, sou teu.
Só Deus. Amém? Amém. Deixa eu passar o violão aqui para a produção. Hoje a produção tá como? Tá animada aqui a produção. Você tá animada? Tem gente aí na produção? Deixa eu ver. Aí, ó, viu? Ó? Aí, ó, viu? Tá todo mundo animado aqui. O pessoal tá como? Porque esse tema é muito bom. Bom, gente, hoje, como eu disse para vocês, né? Um tema muito importante daquilo que é um sinal que é do céu, né? Então, eu vou apresentar para vocês a nossa convidada aqui de hoje, que é um sinal do céu aqui para nós. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, Rodrigo? Tudo. Gente, essa daqui é a Giovana. Ela mesma vai apresentar quem é ela, né? O porquê que ela está aqui falando com a gente. Giovana, se quiser, a palavra é sua. Tá certo. Então, meu nome é Giovana, sou consagrada celibatária na Comunidade Católica Pantocrata. Eu moro aqui na missão de São José dos Campos, São Paulo. Vocês podem ver que aqui está bem frio hoje, está menos de 12 graus. Estou muito feliz de participar dessa live, vai ser uma alegria muito grande partilhar com vocês sobre isso que o Rodrigo acabou de falar, sobre esse ser sinal do céu, né? Fazer da terra o céu, antecipar o céu na terra. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, né, Rodrigo? É isso aí. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu investiguei a vida da Giovana, gente. Eu investiguei a vida dela. Olha, além de ela é celibatária da comunidade, né? E ela trabalha com aviões, numa empresa de aviões, que eu não. Claro que eu não vou citar o nome da empresa, né? Só se você quiser, né? Mas ela tem o seu trabalho, ela trabalha no mundo aí, ela é da vida de aliança, né? Na forma de vida de aliança. Então, ela tem todos os desafios que nós temos, né? E ainda um desafio ainda maior. Né, Giovana? Eu tô certo? Tá certíssimo. Então, para quem não sabe, para quem está chegando agora nessa live, caiu aqui de paraquedas, então a gente está falando sobre a nossa missão dentro da igreja, a missão do leigo. Você que é leigo, você também é chamado a viver essa igreja. E eu, como o Rodrigo disse, eu sou da forma de vida de aliança. Então, para quem não conhece a Comunidade Católica Pantocrata, nós temos os membros de vida comum, são aqueles que deixam tudo, deixam suas casas, seu trabalho, sua família, e vão morar na comunidade, vivem da providência de Deus, né, e de tudo aquilo que Deus concede a eles, né? A palavra de Deus traz essa promessa, né? Aqueles que deixam tudo, terão 100 vezes mais. Mas existem também nós, né, os leigos consagrados, mas que são da forma de vida de aliança. E o que isso significa na nossa vida hoje, né? São aqueles que continuam com a sua casa, com as suas famílias, com os seus trabalhos, mas ainda assim entregam a sua vida inteiramente a Deus. Então, você que tem se incomodado muito, né, com a sua vida, né, sente um algo a mais, venha nos conhecer um pouquinho melhor, né? Olha eu já fazendo propaganda aí. E como o Rodrigo disse, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha vida profissional, eu tenho a minha vida familiar, e no meu estado de vida, eu escolhi livremente, né, ser celibatária, dar a minha vida inteiramente para Deus, com todos os desafios que qualquer pessoa tem na sua vida pessoal, profissional, missionária e tudo isso junto. É isso aí. Você falou um negócio muito importante. Antes de tudo, não esqueçam de compartilhar, gente. Compartilhem bastante aí para quem está no Facebook, para quem está no YouTube, para que mais pessoas possam ver e mais pessoas possam ser evangelizadas. Como a Giovana disse, a gente está no mundo. Nós somos chamados a evangelizar do mundo, do jeito que a gente está, do jeito que a gente é. E eu queria começar, Giovana, esse bate-papo, e é sobre celibato, para quem está caindo agora. Primeiro, vamos começar por falar sobre celibato por aquilo que não é celibato. Porque, assim, o mundo ele tem uma visão muito distorcida daquilo que é celibato.
Eu tava conversando sobre isso no trabalho. E eles falaram que assim, um padre, uma freira, eles não têm o direito de falar sobre família, de falar sobre qualquer tipo de coisa, porque eles não têm uma família, eles são celibatários, então eles não sabem muita coisa. Eu falei assim, mas peraí, pelo contrário, eles estão no mundo, eles decidiram escolher essa vida para amar mais. Então, se eles sabem muito como amar, então eles podem dar pitaco sim. Pelo contrário, eles devem dar pitaco. Então o mundo tem uma visão muito distorcida daquilo que é o celibatário. Eles pensam que o celibatário ele tá ali só porque ele quer apenas, entendeu? Mas não, é porque ele quer fazer a vontade de Deus também, entendeu? Então acho que seria um bom ponto pra gente começar falando sobre o celibato, daquilo que ele não é, entendeu? O que você escuta quando você fala pra alguém do seu trabalho, pô, eu sou celibatária. E tipo assim, o que as pessoas falam? O que as pessoas pensam quando elas conversam sobre isso com você? Primeiro, é porque não é muito falado sobre o celibato. Acho que esse é o grande problema, né? Não se fala muito sobre o celibato. Porque as pessoas conhecem a realidade dos sacerdotes e das freiras, que vivem muito dentro de um convento, dentro daquela realidade. Isso é o mais conhecido. Então, quando eu falo assim, que eu sou celibatário, o pessoal fala assim, mas espera aí, você não devia estar dentro de um convento? Né? Você não deveria estar, sei lá, andando no deserto, por aí, né? Eles entendem isso como algo muito limitado, muito específico. Mas o ponto principal, Rodrigo, é saber a que nós somos chamados. Se disse, né, é uma decisão, é uma escolha, é porque quer. É um chamado de Deus. Deus nos chama, Deus nos convida, Deus nos leva para isso. Como aqueles que também têm um chamado ao matrimônio. Nem todos são chamados ao matrimônio, como nem todos são chamados ao celibato. E o que eu vivo muito na minha realidade hoje de membro de aliança, por ter uma vida profissional, por estar inserida no mundo, né, por não viver dentro de um convento, é porque eles não acreditam na fidelidade, na sinceridade do nosso coração, de abraçar esse chamado de Deus. Então eles não acreditam que eu viva realmente a castidade no sentido de abstinência sexual. Eles não acham que isso é possível. Porque o celibatário, ele escolhe livremente, mas ele vive a castidade de uma forma intensa, entregando toda a sua sexualidade para Deus. Então nós vivemos a abstinência sexual, assim como um sacerdote também é chamado ao celibato e abstinência sexual, e uma freira também, ela também é chamada, né, a viver essa castidade de uma entrega intensa, onde ela vive também essa abstinência sexual. Então, o celibatário, ele não é alguém que está fugindo do matrimônio. Então já que eu não encontrei ninguém na minha vida, já que eu tô aqui, né, solteirona, sozinho, não encontro ninguém, então eu vou pro celibato. O celibato, primeiro de tudo, ele é um chamado de Deus. Nós precisamos discernir, porque nós precisamos abraçar livremente. Da mesma forma que aqueles que sentem o chamado para um matrimônio, também precisam abraçar isso livremente. Porque é sendo livre que eu consigo ser fiel. É sendo livre que eu consigo responder o meu chamado hoje no celibato. Da mesma forma que aqueles que são casados também, livremente, eles respondem a esse chamado e por isso eles conseguem ser fiel. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso, muitas vezes, para não confundir, né? Não é porque eu não encontrei ninguém, não é porque eu estou sozinho que eu vou para o celibato. É um discernimento mesmo do chamado de Deus para as nossas vidas. Bom, exatamente isso. Realmente um chamado. Tipo assim, Deus ele nos chama a todo momento, entendeu? E tipo assim, o celibatário, eu vejo muito assim, vou dar uma de assim, eu estou entrando na igreja agora e estou conhecendo o celibatário. A primeira vez que eu tive esse contato com essa realidade,
eu achei assim, pô, é um negócio surreal, assim. É um desafio, principalmente no mundo de hoje, entendeu? Porque é algo muito difícil de até você explicar isso, entendeu? Até você explicar para sua, é algo totalmente complicado, entendeu? De explicar assim. Mas aí quando a gente vai tomando o contato assim, até com os celibatários, aí você vê a beleza, você vê até é, o rosto de Jesus, né? Aquilo que a gente conversou pro WhatsApp, que eu até perguntei assim, é certo falar que é uma amostra do céu? Aí você me corrigiu assim, não, o correto é falar que é um sinal do céu. Eu falei assim, nossa, muito verdade isso. E algo que os celibatários, eles não querem isso. Mas como eles são um sinal do céu, eles atraem. É muito estranho isso, mas eles atraem. Você quer estar perto dos celibatários, né? Você quer cuidar deles, porque você realmente, pela vivência, eles não precisam falar o que eles são, sabe? Você já consegue, eles conseguem transparecer aquilo que São Francisco falava, de pregar o evangelho mesmo que não precise usar palavras, sabe? Acho que essa é a minha impressão quando eu vejo um celibatário. Porque é uma entrega de vida tão alta assim, é um outro nível de uma entrega de vida que brilha os nossos olhos. Que até é importante dizer que quando a gente que não tem esse chamado ao celibato, a gente olha para o celibatário, a gente fala assim, pô, eu preciso amar mais a Deus. Já é um motivo a mais para amar a Deus, porque só o fato de eu ver a vida do celibatário. Então, Deus acaba convencendo dessa forma. Eu não sei como, é graça. É uma Mas, grande graça. exatamente. Aí, alguns adolescentes eles mandaram algumas perguntinhas. E Ai, meu Deus. exatamente. Aí eu vou fazer essa pergunta pra você. A primeira pergunta que o adolescente fez assim, ó. O que te levou ao celibato? Você resistiu antes de tomar essa decisão ou foi algo natural que se encaixou logo de cara? Não, gente, não foi nada natural. E eu preciso dizer para vocês que desde que eu cresci, desde que eu tive na minha vida adulta, eu nunca pensei no celibato como um estado de vida para mim. Pelo contrário, gente, eu sempre tive esse sonho de casar, de ter filhos, de constituir família. E eu quero ressaltar uma coisa aqui que é muito importante. Vocês vão me ver mexendo muito no meu cabelo, porque faz parte da mulher, né, mexer no cabelo, nossa alma feminina. Mas eu quero falar uma coisa importante. Não existe vocação para solteiro, então cada um de nós tem um chamado. Mas desde que eu cresci, eu sempre pensei no matrimônio, eu sempre pensei que eu poderia casar, ter minha família, ter meus filhos, e assim eu cresci. Quando eu comecei meu caminho, né, minha caminhada com Deus, eu já estava na minha vida um pouco mais da juventude para o adulto, né? A minha conversão ela se deu aos meus 21 anos, né? No início tive meus altos e baixos e muitas coisas aconteceram. Qualquer dia a gente marca uma live só para eu dar meu testemunho de conversão, porque é muita coisa, né? Muita coisa, muita água passou por baixo da ponte aqui. E eu trouxe na minha vida muitas marcas de feridas afetivas mesmo, né? Na afetividade, na sexualidade, feridas assim imensas. E é até interessante que não foi relacionada à minha paternidade. Meu pai foi um homem assim extremamente bom, que Deus o tenha, que ele já está no céu. Mas foi por causa dos meus relacionamentos mesmo, né? Nessa busca de encontrar o meu marido. Com isso, eu tive muitas feridas, né, na minha sexualidade e na minha afetividade. Com o caminhar, com o processo de conversão, com tudo que eu fui vivendo, eu fui passando por processos de cura. E aí, Rodrigo, quando eu disse que, você também disse isso, que é uma escolha livre, da mesma forma que o matrimônio também é uma escolha livre, o celibato também, eu não poderia estar pautada nas minhas feridas afetivas ou sexuais. Então Deus me levou para um processo de cura profunda na minha afetividade e na minha sexualidade. E aí, quando eu fui curada, sabe quando você se sente livre, você fala assim, agora eu tô pronta, eu vou ser uma excelente esposa.
eu realmente me apaixonei por um rapaz daqui da minha cidade mesmo, né, da igreja, né, num caminho de conversão ali. Deus me coloca, assim, num ponto de decisão da minha vida. Ele começou a me atrair. E não foi do dia para a noite, é importante dizer isso, que às vezes as pessoas acham assim, nossa, você sentiu o chamado para o celibato do dia para a noite? Não. Parece que Jesus foi me atraindo, sabe quando ele vai me atraindo aos poucos? Então eu ia para a missão, né? Eu comecei, quando você disse, né, essa questão da atração que as pessoas têm pelo celibatário, né? Eu comecei a perceber isso, né? Jovens começaram a se aproximar, começaram sabe, assim, eu comecei a sentir aquela maternidade espiritual. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa diferente acontecendo. E eu me coloquei em oração. Não teve passe de mágica, eu me coloquei em oração. Eu falei, peraí, tem uma pessoa aqui, bonita, que está me chamando a atenção, que é esse rapaz que mexeu comigo, mas ao mesmo tempo, o Senhor parece que está mexendo comigo para algo a mais. E aí eu me coloquei em discernimento. Mas não foi sempre assim, né? Vocês já viram aí que foi realmente uma atração, né, pelo coração de Jesus. Olha, é importante dizer isso, porque Jesus ele vai dar um jeito, gente. Ele deu um jeito, não adianta. E é importante dizer, tipo assim, que a história que você tem com seu pai, só para lembrar, era uma relação muito boa, entendeu? A gente pode até ficar pensando assim, que nem você disse, o celibatário não é aquele que não quer casar, não é aquele que não quer casar. É pelo contrário. É aquele que o casamento dele é diferente, entendeu? Mas você tinha uma relação muito boa com seu pai, né? Como eu ouvi um podcast que você falou que teu pai protegia bastante vocês, protegia a casa, você se sentia muito protegida. E bem mimada. Exatamente. E ele era um exemplo de homem até. Um exemplo de homem. E tipo assim, quando a gente olha isso, você fala assim, pô, a pessoa ela quer ter um marido parecido com o pai dela. Tipo assim, é notoriamente que ela quer casar. Mas você vê que os caminhos que Deus estava colocando, né, ali para você. E eu acho que é muito importante deixar bem claro que o celibato é uma entrega de vida, entendeu? Uma entrega total de vida. E a segunda pergunta aqui, essa é muito boa, hein? Como foi a reação dos seus familiares e amigos quando contou que seria celibatária? As pessoas que não sabem o que ficam curiosas ou reagem de maneira estranha? Olha, essa eu preciso contar. Primeiro porque eu fui bem danada, viu, na minha juventude. Então algumas pessoas não acreditavam que eu ia conseguir e que era esse o caminho. Outras pessoas me julgaram, inclusive, preciso deixar isso claro. Chegaram a me perguntar se eu não estava me escondendo no celibato por ter alguma tendência homossexual. Logo eu, que já aprontei tanto na minha vida. Foi engraçado, assim, porque é algo novo, né? É algo diferente para as pessoas. Então, eu precisei também ter esse entendimento e mostrar para eles também a minha alegria, que não era uma fuga. Né? Então, minha família às vezes perguntava assim, nossa, mas você está sofrendo? Foi algum homem que te magoou muito, por isso você não quer mais saber de casar? O que aconteceu, né? Existia muito desse questionamento, né? Porque é difícil no mundo hoje, um mundo tão egoísta, as pessoas acolherem que há uma decisão livre por Deus, por amor. Principalmente, muitas pessoas falavam assim, você é maluca, você é louca, você tem uma vida profissional, você tem uma vida financeira sadia, você é bonita, porque o pessoal acha que celibatário, gente, tem que ser feio. Eu sou bonita, eu me acho bonitinha aqui, ó. Gente, Jesus merece, né? Esposos e mulheres bonitos, né, na vida dele. Mas muitos achavam que era por algum trauma.
era por algo, tinha que ter alguma razão negativa para eu ter escolhido o celibato. E aí eu precisei ir mostrando com a minha vida, né? E com os sinais que Deus mesmo vai nos dando, né? E aí eu fui lembrando na minha história de vida toda, né? Vários sinais que Deus me dava, né? Que Ele me atraía o tempo todo. E olha, e é muito importante isso, da questão da beleza, o celibatário, ele, humanamente falando assim, ele é como nós. Eu tô errado? Tá certíssimo. Exatamente. Tipo, eles têm os mesmos anseios, posso dizer assim, da questão da beleza, de querer se cuidar. Até o fato de querer se cuidar faz parte da castidade do celibatário. Que eu acho que a gente está no mundo hoje também que tem um conflito com a beleza. Acho que a beleza não é algo mais importante no mundo hoje. Parece que é algo ruim. E, e, eu não sei como que se está se passando isso. Como que a relação da beleza para você? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Porque, tipo assim, pra mim, eu gosto quando a minha namorada se arruma bastante, eu me arrumo bastante pra ela, às vezes, assim, né? Não... Mas assim, eu queria saber, porque as pessoas têm essa dúvida disso, assim, mas ele precisa se arrumar tanto? Ele não vai, ele não pretende namorar, não pretende fazer nada, então ele precisa se arrumar tanto? Então eu queria que você deixasse bem claro isso sobre o celibatário. Primeiro a gente precisa entender a distorção que nós temos com a beleza hoje, né? A gente vive um pouco dos extremos. E eu vivi um pouco desse extremo logo que eu me converti, né? Então que até uma visão assim, se arrumar é pecado, porque você vai se aparecer, porque você vai ficar bonita. Então, por muito tempo, eu via, né, a beleza de forma distorcida. Por outro lado, existe aquela beleza distorcida também, mas no extremo assim, eu vou me arrumar para seduzir, eu vou me arrumar para atrair o olhar masculino. Então nós precisamos ordenar a nossa sexualidade. E Deus ordenou isso em mim, porque eu precisei resgatar o verdadeiro sentido da beleza. Porque a mulher, Rodrigo, eu não sei se você sabe, mas você também que está nos assistindo agora, né? Nós mulheres viemos para revelar a beleza de Deus. Então não é uma beleza que fere, não é uma beleza que machuca, não é essa beleza sedutora, sabe, que mexe com a luxúria do homem. Da mesma forma que o homem, né, vem para revelar essa força de Deus, né? Esse Deus que cuida, que protege, que salva, né? Então eu fui resgatada nessa beleza. Então hoje, os celibatários, nós celibatários, nós vivemos esse resgate da beleza, nós ficamos bonitos, mas para atrair o olhar de Deus para nós. Então, é uma beleza mais sóbria, né? Não é essa beleza da sedução, não é essa beleza distorcida, né? Então, é importante a gente entender isso. A gente se arruma e mostrar para o mundo que é possível essa beleza que atrai, essa beleza que revela o belo e bonito que Deus quis nos dar. Sabe quando você vê, vocês que moram aí na praia, né? Vê aquele nascer do sol, aquele pôr do sol, aquela beleza que parece que constrange, que mexe com a gente? É essa beleza que nós queremos revelar. Ah, sim. Aí, ó. Já é uma dúvida que o pessoal já tinha colocado também. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Eu não sei se você chegou a comentar sobre. Quantos anos você tinha quando encontrou a sua vocação? Eu me converti aos 21, eu já disse isso. E durante o meu processo, né, de conversão, de vivência dentro do grupo de oração aqui da minha cidade, eu acho que eu tinha uns 24 anos, mais ou menos, quando eu ouvi falar da vida consagrada. E aquilo mexeu comigo. Só que eu demorei bastante, Rodrigo, para encontrar o meu lugar.
né, para encontrar aonde Deus me chamava a ser dele, né, qual carisma me atrairia, né? E eu fui conhecendo carismas, inclusive fui olhar, né, a vida das carmelitas, das pequenas missionárias, que é um instituto religioso que tem aqui na minha cidade. Eu fui olhar para isso também. E eu demorei um pouco para encontrar o meu lugar, aquele carisma que vinha de encontro aos anseios do meu coração. Então eu tinha 33 anos, quando eu encontrei o carisma El Shaddai Pantocrator. Na verdade, eu estou mentindo. Eu conheci a comunidade Pantocrator em 2007, mas eu fui um pouco lenta, sabe? Para deixar Deus me atrair definitivamente. Então, só em 2013 é que eu iniciei o meu caminho vocacional. Então, em 2013, eu encontrei o meu lugar, e eu tinha 33 anos, e no celibato mesmo, foi aos 36 anos. Nossa, você falou um ponto interessante, que você não é a primeira celibatária que fala assim, quando eu tava procurando a minha vocação, eu fui pro Carmelo, Nossa, se eu não me engano, a Fabi também chegou a comentar uma vez comigo que ela queria ser, ela chegou, eu quero ficar tanto com Deus, eu queria ser carmelita. Eu falei, mas não é a primeira vez, por que será, né? Santa Terezinha estava atraindo tão forte já naquela época? Olha, eu acho que ela tem o dedo dela aí, sim, com certeza, né? Mas eu acho que é porque também essa realidade de novas comunidades ainda é algo novo dentro da igreja. Então a gente não conhece. Então eu queria dar nome para aquilo que eu estava sentindo. Só que interessante isso, né? Que isso me ajudou no discernimento da minha forma de vida. Porque eu não conseguia me ver dentro de um Carmelo. Eu queria que minha missão fosse para o mundo, ela fosse jogada no mundo. Eu queria ser santa ali, né? Como São João Paulo II dizia, né? Santos de calça jeans. Eu tinha esse anseio na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu queria uma vida consagrada. Então eu demorei um pouquinho para me encontrar. Não, e a gente, eu queria também, nesse encontro também, te perguntar uma coisa, aí que já existe uma resposta, mas você sabe qual é a resposta. Todo cristão, ele encontra Deus em algum lugar, né? De alguma forma. E é pela vida de oração. Na vida de oração a gente vai encontrando, a gente escuta Deus. Vai ser até uma pergunta um pouco meio pessoal, assim. Foi na vida de oração também que Deus foi mostrando para você tudo isso que você estava sentindo? Como é que foi essa experiência, assim? A vida de oração, Rodrigo, ela é o principal. Ela é o pilar, né, da sua relação com Deus. A palavra de Deus nos exorta nisso, né? Ela diz, quer entrar em intimidade com Deus, fecha a porta do teu quarto e no silêncio do teu coração. Mas não foi só isso. A vida de oração é o principal, porque é onde eu realmente entro na minha intimidade com Deus. É ali que eu consigo escutar as batidas do coração de Deus, entende? É ali que eu encontro respostas para as coisas que eu estou sentindo. Mas não foi só isso. Em tudo que eu vivia, eu comecei a observar os sinais que Deus me dava. Então, por exemplo, eu ia para uma missão, às vezes eu ia lá, sei lá, para o Espírito Santo em missão, parecia que eu queria largar tudo e ficar lá. Eu não tinha essa coisa de, eu quero voltar para minha casa porque eu tenho que cuidar da minha casa, porque eu tenho que cuidar da minha família. Esses pensamentos não vinham na minha cabeça. Pelo contrário, quando que eu saio de missão de novo? Uma sede de revelar essa face de Cristo, uma sede de revelar, né, esse amor de Deus para as pessoas. Isso tudo foi se juntando. E aí quando eu comecei a perceber, eu já estava com uns filhinhos espirituais para cá, para lá. Por quê? Porque assim como os casais, eles têm como um sinal, né, o fruto, que são os filhos, o celibatário também. O celibatário também é chamado a uma paternidade, a uma maternidade espiritual.
E aí eu comecei a ver que estavam se agregando filhinhos debaixo das minhas asas. Eu falei, poxa, né, são sinais. E eu levava tudo isso para a minha vida de oração. Não sei se eu consegui explicar bem, mas é o todo. Né? Não é só uma coisa, né? Deus parece que Ele quer um tripé da nossa entrega, né? Da nossa vida. É um conjunto de coisas, né? E um outro detalhe também sobre os celibatários, né? O celibatário não é aquele que não quer ter filho, certo? É, pelo Exato. contrário, ele tem muitos. Ele acaba tendo um monte de filhos espalhados por onde ele passa. Então, eu acho que essa paternidade, a gente acaba vivendo até um pouco nos nossos apostolados, assim, que a gente acaba, Deus acaba dando esses filhos para nós, assim. E como é essa maternidade espiritual para você, assim? Acho que um ponto importante, né? Não sei se você perguntaria isso mais para frente, mas acho que eu já vou me antecipar, exatamente para explicar essa questão da maternidade e da paternidade do celibatário, né? Uma vocação, ela nunca é discernida a partir de uma rejeição. Então, assim, eu não quero saber do matrimônio, então eu vou para o celibato, e nem muito menos eu não quero saber desse celibato, não, né? Por isso que eu vou para o matrimônio. Ela não pode estar pautada numa rejeição. Se tem alguma rejeição, tem problema aí. Precisa pedir a cura de Deus, né? Então é o primeiro ponto importante, né? Se o meu coração está indo para um caminho porque está rejeitando o outro, a gente precisa olhar para isso. Por quê? Porque os dois estados de vida precisam se complementar. E se eu estou rejeitando a maternidade, indo para um celibato por rejeitar a maternidade, eu não entendi nada do que é o celibato. É o primeiro ponto. Porque o celibatário, ele precisa gerar vida. Porque nós somos chamados, Rodrigo, todos nós, todos os filhos de Deus são chamados a ser imagem e semelhança de Deus. O que é ser imagem e semelhança de Deus? É amar. E o amor, ele traz características específicas que nós não podemos nos esquecer delas. Isso é para todos nós, casados, celibatários e solteiros em discernimento, que é o amor, ele é fiel, total, E fecundo. fecundo. Tá faltando um. Fiel, total, fecundo e livre. Ele é livre. Então o celibatário, ele precisa gerar esses quatro. Ele precisa ser fiel, ele precisa ser livre, eu escolho livremente, ele precisa ser total e ele precisa ser fecundo. E aonde que está a fecundidade do celibatário? Nos filhos espirituais que Deus dá, que Deus nos dá para cuidar, para educar. E o nosso carisma é tão belo nisso, né? Porque qual que é o cerne do nosso carisma, né? Gerar e formar filhos fiéis para Deus. O nosso chamado é esse. Nós somos chamados a isso. Então, quando eu percebi, eu estava assim... E eu vou falar para você, né? A gente fala assim, mas o celibatário não tem um bebê. É porque vocês não conhecem as minhas madrugadas. Para saber o que tem de filho chorando e pedindo comida na madrugada. Alimento sólido, alimento que só Deus pode dar. É essencial, é exatamente por isso que eu agradeço muito os celibatários que a gente tem nessa comunidade. Porque eles nos socorrem assim, numas horas que você não tem ideia. Aliás, você tem ideia. Mas um fato é que, até deixar claro para todos aqui nessa live, é que a vocação, toda vocação, ela tem isso que ela falou, da fecundidade, da totalidade, da liberdade. Então, até a igreja, ela pensa dessa forma também, né? Porque se uma pessoa ela casa, mas não é de livre e espontânea vontade, aquele casamento não existiu. É mais ou menos assim, não é isso? E Exatamente. por isso que é uma escolha livre, porque é, o Senhor, ele não vai nos obrigar a ser celibatários, por exemplo. Ele não vai nos obrigar a casar. Ele não vai nos obrigar a amar a Ele. Ele vai falar assim, me ame. Ele vai falar assim, ó, me ame. Mas ele não pode te obrigar, porque o próprio Deus quebrando as próprias regras fica meio esquisito. Eu tava até conversando com meu irmão, assim,
Falando assim, pô, Deus ele não seria capaz de fazer isso. Porque ele nos ama tanto que ele nos faz livre. Nos faz livre para amar ele. Então, o celibatário, ele vive, não só celibatário, mas a nossa comunidade, a gente vive muito isso. Nessa questão desse amor sem interesse, sabe? Esse amor livre no bom sentido, né? Porque fala-se amor livre cria-se um termo muito pejorativo no mundo, né? Então, a gente tem muito disso, porque se a gente não está sendo livre, livre assim, né? Livre dentro da nossa capacidade de fazer o bem, dentro da nossa vocação, as outras partes da totalidade, da fecundidade, não acontece. Isso em qualquer vocação. Estou errado? Não, você está certíssimo. É isso mesmo, esse é o caminho. Ó, e tem mais uma perguntinha aqui. Opa! A minha Siri me traiu aqui. Esse ao vivo é assim, gente. Tudo Ela assim. escutou no meu celular, eu tive que desativar ela aqui. Vamos lá. Bom, vem uma pergunta que é assim, ó. Quem desobedece o celibato, o que acontece? E tem como sair? Essa é uma pergunta. São adolescentes que perguntaram aqui, são Não, polêmicos. mas é isso mesmo, né? Mas são perguntas que me fazem também. Falar assim, tá bom, hoje você tá feliz, você tá aí, né, celibatária, mas e aí? E se você desistir, né? E foi interessante, Rodrigo, porque quando eu escrevi a minha carta, né, para fazer as primeiras promessas do celibato, eu respondi uma pergunta lá, que perguntava qual era o meu maior medo. E o meu maior medo é trair Jesus. É não ser fiel, sabe? Porque eu tive uma história marcada, né? Eu tive uma vida. E esse era o meu maior medo. Só que existe uma graça de Deus para nós vivermos a qualquer tempo. Da mesma forma, quem vai casar? Né? O Evangelho de São Mateus, capítulo 19, vai falar muito disso, né? Quando Deus, né, escreve para Moisés lá na autorização para o divórcio, não foi porque Deus concordava com o divórcio, mas foi por causa da dureza do coração daquelas pessoas. E é por isso que o discernimento é muito importante. Então, o meu sim para o celibato, ele foi um sim livre e de alguém que não quer desistir. E é por isso que o discernimento é muito importante. Eu dei o meu sim e eu vou ser fiel a ele. Mas isso não significa que não vai ter desafio, que não vai ter cruzes, que não vão ter dificuldades. Eu sou muito feliz com aquilo que eu fiz, com a escolha que eu fiz, sou muito realizada, Deus me preenche. Mas eu vivo tudo aquilo que eu preciso viver como marido e mulher. Então me perguntaram assim, você não sente mais nada? Gente, precisa ficar claro, o celibatário continua sendo gente. Então eu continuo sentindo tudo na minha afetividade, na minha sexualidade. Mas o que me faz voltar? Quando eu olho para um homem, que eu olho para ele é bonito. Eu sei que ele é bonito. E eu sei o que ele é capaz de mexer comigo. Mas eu preciso fazer memória do que me atraiu primeiro. E é quando eu volto o meu coração para o olhar de Cristo, para aquele que me atraiu primeiro, para aquele que me seduziu. O mesmo são os casais. É claro que um marido e uma mulher, você pode perguntar para qualquer casal. Talvez eles encontrem na rua, em qualquer lugar, pessoas mais bonitas, diferentes daquilo que eles têm em casa. Mas o que faz eles voltarem a serem fiel? A memória. O que os fizeram escolher. Aquilo que eles viveram lá atrás. Nós precisamos sempre fazer essa memória, sempre fazer essa experiência do amor, essa experiência da primeira atração. E isso é decisão. E é assim que eu consigo ser fiel. Essa é a fidelidade, né? Que é exigir. Se a gente está aceitando, a gente está aceitando, estamos assumindo isso e Jesus é assim, né? O nosso Deus nos ensinou assim. A gente não pode ser diferente disso, assim. Acho que a fidelidade é algo muito latente em nós, assim. Acho que a fidelidade me chamava muita atenção até antes de entrar na comunidade,
Porque quando, por exemplo, na minha vida, assim, quando alguém furava assim comigo, desapontava, eu já começava a ter um olhar um pouco diferente, assim. Poxa, me desapontou. E a infidelidade nunca me atraiu, assim. E nunca vai, graças a Deus, nunca vai me atrair. Mas assim, existem alguns pontos que a gente ainda acaba sendo infiel, que a gente ainda precisa melhorar. O fio de ouro lá tá todo rabiscado de tantas as nossas infidelidades. Mas mesmo assim, a luta que a gente tem é sempre para ser fiel, entendeu? E no celibato é mais ainda. É mais ainda não, é também, né? Acaba ficando um pouco confuso. Mas é também. Então, isso é próprio de ser cristão também. Acho que um aprendizado que a gente tem que ter com um celibatário, para todos que, até para os que não são, é a vivência extrema da fidelidade, né? Que a gente, mesmo que a gente pensa, pô, eu tô sendo fiel aqui, mas não, eu posso ser um pouquinho ainda mais. É meio que assim que a gente tem que estar vivendo assim no mundo de hoje. Acho que é importante a gente ressaltar, Rodrigo, que a fidelidade é um chamado para todos, né? Deus não nos pede nada além, né, do que o cristão batizado precisa viver. Eu acho que está na intensidade com a qual nós fazemos isso, né? Na nossa entrega total, né? Por amor a Deus. E para isso, nós vivemos a intensidade do se doar. Então, algo importante que eu acho que eu não falei aqui ainda, não sei se viria numa pergunta mais para frente, mas eu já vou antecipar, é que o celibatário, aquele que decide pelo celibato porque quer ficar sozinho, quer morar sozinho, quer viver só para si, também está com uma visão distorcida. Por quê? Porque o celibatário é aquele que se gasta, é aquele que casa com a igreja para se gastar por ela, sabe? Para ser a face de Cristo, se doando, se gastando, doando todo o seu tempo. Da mesma forma que um pai de família, uma mãe de família, se doam para a sua família, pro cuidado dos seus filhos, para aquilo que eles precisam viver, que é próprio do matrimônio, o celibatário tem que se gastar pela igreja. Ele precisa se doar, ele precisa entregar toda a sua vida. Ele não pode reservar nada para ele, né? E eu vi que teve uma perguntinha ali no Facebook, né? Qual a profecia do celibatário? E o celibatário é exatamente esse sinal do que nós vamos viver no céu. O celibatário é o sinal do casamento celeste, né? Do Cristo que casa com a igreja. O celibatário é essa profecia, é esse sinal do que nós vamos, todos nós iremos viver no céu. Teve uma pregação minha que eu até fiz uma brincadeirinha, né? Eu falei assim, aquele que é celibatário, né? Ele está um passo à frente daqueles que escolhem pelo matrimônio, porque eles já vivem essa experiência do céu aqui na Terra. Amém. Infelizmente a gente está chegando quase no final, mas tem uma última pergunta que essa a gente deixou para o final, né? Porque essa pergunta foi excelente. E essa pergunta é assim, ó. Qual é o conselho que você pode dar para as pessoas, para os jovens que está buscando a sua vocação e sentem que não tem um caminho muito certo? Ele está tentando pensar em algo, mas pô, toda vez que ele pensa, ele coloca algum empecilho. Qual o seu conselho? Para finalizar esse bate-papo aí, qual o conselho que você daria? Que esse jovem precisa fazer assim? Eu quero decidir minha vocação. Qual é a primeira coisa que eu faço? Acho que são várias coisas, mas a primeira delas é: jovem, não desista. Não desista. Caiu, levanta, recomeça, volta o seu olhar para o coração de Deus, né? Não desista nas primeiras quedas, não desista nos tropeços que talvez você tenha, né? E cuidado
com as seduções do mundo. O mundo talvez vai te oferecer muitas coisas. Você vai se sentir muito seduzido por isso. E é aí que entra algo muito importante que nós já falamos muito nessa live. Volte seu coração para Deus, para a intimidade com Deus, para a sua vida de oração, para o grupo de oração que você participa, Santa Missa, volte para o sacramento, sabe? Sacramento da confissão. Não desista, né? Segura no manto de Jesus e segue com ele, né? Acho que são esses os conselhos que eu daria. Aí, gente, ó, para acrescentar nesse conselho, né? Você quer decidir sua vocação, né? Confirmando muito isso que pelo sacerdócio, você se pergunte, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Acho que foi a pergunta que a Giovana provavelmente ela deve ter feito, porque ela conseguiu escutar aquilo que Deus queria dela. E hoje ela está seguindo o caminho dela como celibatária. E ela está conseguindo viver isso. Não é isso mesmo, Giovana? Exatamente. Acho que outro ponto bem importante, eu sei que a gente já está terminando, mas é falar um pouco sobre o medo. Porque muitas vezes a gente sente um medo que nos paralisa. E muitas vezes a gente não faz a vontade de Deus por causa do medo. Gente, o medo a gente sempre vai sentir. E o medo nos leva a ser prudentes. Mas vai com medo mesmo, né? Não desista, não se paralise, assim. Busque realmente a vontade de Deus, né? E principalmente os sinais que Deus vem te dando. Né? Presta atenção no zelo, no cuidado de Deus com a sua vida, naquilo que Ele tem começado a fazer, como eu fiz comigo. Eu comecei a perceber um desejo diferente, eu comecei a perceber os sinais que Ele me dava, aquilo que Ele ia me levando, aquilo que Ele vinha me conduzindo, e isso tudo me ajudou a tomar a decisão, mesmo com medo. É isso aí. Giovana, infelizmente a nossa live está acabando, né? Infelizmente, né? Mas fazer o quê, né? Senão a gente ia ficar aqui até sábado aqui. Mas eu queria que você deixasse suas considerações finais aí, que você pudesse falar aí tudo que divulgar suas redes sociais e outra coisa, as redes sociais da Giovana está na descrição do vídeo no YouTube, mas a gente vai colocar no Facebook também, tá? Porque aí vocês podem ir lá no Instagram dela, pode mandar vários directs lá, eu tô com uma dúvida nisso, pode mandar, porque ela tá lá para isso, não é isso, Giovana? Então deixa aí a palavra aberta para você aí. Então você que participou dessa live ou ainda vai assisti-la, eu quero me colocar à sua disposição. Tá com dúvida? Manda mensagem para mim, entra lá no meu Instagram, manda direct, entra no meu Facebook, manda message, não tem problema, eu estou à disposição para caminhar, né? Seguir esse caminho junto com você. E não desista, porque Deus não é incoerente. Se Ele nos chamou, se Ele nos convidou, se Ele incomoda o nosso coração, é porque Ele nos ama demais. E na vontade de Deus, nós nunca seremos frustrados. E isso não significa que não teremos
cruzes, provações, algumas dificuldades, mas as alegrias são muito maiores. Por isso, não tenha medo de descobrir a vontade de Deus na sua vida. Vai atrás, garra no manto de Jesus e de Maria e busque a vontade de Deus. Pare para pensar, né? Aonde Deus me quer? Como Deus me quer, né? Foram duas perguntas que eu sempre fiz na minha vida. Onde Deus me quer? Eu descobri no carisma da comunidade católica El Shaddai Pantocrator, esse carisma do amor ciumento, e depois, como ele me quer. E ele me quis celibatária e eu dei o meu sim, e eu sou muito feliz, sou muito realizada nisso tudo. É possível ser celibatário e feliz, ter as alegrias diárias, as satisfações no coração de Deus. Amém. Como a Giovana disse, venha, eu te convido seriamente a vir aqui ser feliz com a gente, porque é muito bom. Sério mesmo, gente. Por experiência própria, a Giovana tá falando que ela é muito feliz. E ela está feliz, então, ó, já é um convite. Se você quiser, assim, quer ser feliz, ó, já é um ponto. Giovana, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe sua missão, né? Um abraço para todos aí da terra que é muito boa. E, tá bom? A Amém. gente estamos com saudade dos nossos irmãos aí que, por causa dessa situação toda, a gente não pode mais ir para Campinas com muita facilidade que a gente tinha, que a gente podia ver os nossos irmãos, falar com eles a hora que a gente queria, quando a gente estava lá. Mas esse é o nosso momento que a gente pode partilhar, né? Exatamente. E quando isso tudo passar, a gente vai se encontrar. Por Quem sabe eu favor. vou ir para Santos, vocês vêm para cá e eu quero conhecer todo esse povo aí da geração Teen, hein? Quero conhecer esse povo aí. Ah, sim, vai conhecer sim. Giovana, muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe. Amém. Gente, muito obrigado por estar com a gente aqui nessa conversa, nessa live maravilhosa, onde Deus provavelmente falou com alguém aí, falou com cada um de alguma forma. Deus, ele usou aqui essa conversa, todas essas dúvidas que foram colocadas, que nós fomos respondendo aqui, Deus foi usando. E que Deus abençoe a todos que estavam ouvindo, que estavam ligados nessa live. Que Deus abençoe verdadeiramente todos vocês. Nós estivemos reunidos. Ah, alguns recados antes disso. Que vocês compartilhem a live, curtam bastante. Compartilhe também, entre nas nossas redes sociais, que é o lugar onde nós evangelizamos. Que neste momento que estamos não podendo fazer as coisas de forma presencial, é o lugar onde nós conseguimos evangelizar. Além da nossa vida, é claro, né? Mas é o lugar onde nós conseguimos evangelizar. E tá tendo essa noite de fé, né? Toda sexta-feira, né? No Facebook, sempre no Facebook. Tá tendo a noite de fé, onde nesse mês em especial estamos falando sobre vocações. Hoje foi celibato, na semana que vem tem mais falando, não vai ser sobre celibato, mas mas vai ser sobre um outro tema dentro de vocação. Então fique totalmente ligado nas nossas redes sociais, nós vamos estar anunciando e que Deus abençoe a todos. Nós estivemos reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, gente.